Abrir as nossas Bíblias, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Livro de Jonas, capítulo de número 3. Farei a leitura de todo o capítulo. Diz assim a santa palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobrindo-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não fez. Vamos orar. Bendito Senhor Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai querido, pela Tua graça derramada sobre nós. Graça, Senhor Deus, essa que nos permite estarmos nesta manhã, neste local, para adorar e cultuar ao Senhor. Graça essa que nos dá a Tua santa palavra essa que está diante de nós. Por isso rogamos ao Senhor mesmo que nos abençoe, nos dê sabedoria, iluminação pela Tua palavra, para compreender as verdades da Tua palavra, e que saiamos cheios do Teu Espírito, bendizendo ao Senhor e glorificando o Teu santo nome. É a nossa oração, a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Quem nunca cometeu algum erro ou pediu uma segunda chance quando cometeu algum erro? Todos nós, em algum momento da vida, talvez tivemos alguma dificuldade em que essa dificuldade nos levou a cometer algum erro. Talvez essa dificuldade tenha sido pela nossa própria desobediência. Talvez essa dificuldade tenha sido um desconhecimento sobre algo. O fato é de que todos nós estamos sujeitos a cometer algum erro. Contudo, quando qualquer um de nós pede uma segunda chance, a expectativa da realização deste feito por uma segunda chance, espera-se que a segunda tentativa seja melhor do que a primeira. Quando nos é dada uma segunda chance, nós olhamos para aquilo que fizemos de errado e tentamos mudar o que fizemos de errado para fazer certo a segunda vez. Nós estamos diante desse texto do livro do profeta de Jonas, série essa que nós temos tratado e chamado de Jonas, o profeta da graça. E cada vez que nós olhamos para esse texto, vemos que Jonas tem uma atitude ou está sem alguma coisa. É interessante olharmos para esse texto e perceber que logo após Jonas ter sido vomitado pelo peixe na praia, ele tem uma segunda chance de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer.
Para nós recapitularmos um pouco do que está diante de nós, nós temos essa história que nos é muito conhecida, deste homem que é, historicamente, o missionário mais bem-sucedido em toda a história do mundo. Ninguém foi um missionário tão bem-sucedido quanto Jonas, pois por apenas um dia, mais de 120 mil pessoas foram convertidos por meio da sua pregação. Não há na história de todo mundo avivamentos como esse. Isso torna esse livro um livro tão singular e uma história tão marcante, não só pela conversão de uma nação inteira como dos ninivitas, mas pelas próprias ações ao longo dessa história. Afinal, quem conhece alguém que foi engolido por um grande peixe? Ou em que outro lugar na história nós temos uma cena tão estranha como essa? Jonas foi chamado pelo Senhor, e no capítulo de número 1, nós temos a palavra do Senhor indo a Jonas, e o Senhor dizendo para ele, dispõe-te, verso 2, capítulo 1, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Nós sabemos muito bem o que Jonas fez. Ele não queria pregar a cidade de Nínive, então ele foge na direção contrária, para Tarsis. No meio dessa história toda, o Senhor envia uma grande tempestade certeira para atingir um único navio, um navio que tinha um profeta que estava dormindo muito tranquilamente na sua desobediência. Os marinheiros daquele navio tentam de toda forma se liberar daquela situação, mas quando veem que não tem opção, a pedido do próprio profeta Jonas, eles lançam Jonas ao mar. A tempestade cessa e um grande peixe engole então o profeta. No capítulo de número 2, nós temos Jonas orando, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o liberte para que ele tenha a chance de ver novamente o santo templo, o santo lugar. Como o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor não só liberta este homem, mas faz este homem ser vomitado na praia. E agora o que está diante de nós é esta segunda chance, essa segunda convocação, a segunda oportunidade que Jonas tem de pregar o evangelho à cidade de Nínive, como o Senhor havia determinado desde o início. Nós temos então no verso de número 1 dizendo, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te. Se o profeta estava sem disposição na primeira chamada, na segunda chamada agora ele demonstra uma certa disposição. Nós temos então agora Jonas se dirigindo à grande cidade de Nínive para então pregar a esta cidade. Como eu disse anteriormente, não há relato histórico nenhum de um avivamento tão grandioso, tão singular quanto este da história de Jonas. Nem em Pentecostes, em um só dia, tantas pessoas se converteram. Não há relatos como os grandes despertamentos americanos de tantas pessoas se convertendo, mas nós temos de forma muito singular o relato no capítulo 3, de que por uma pregação, e uma pregação um tanto quanto desleixada, deste homem, fez e operou um grande despertamento na cidade de Nínive. O fato é que Jonas é o profeta da graça, mesmo que ele não queira. Ele é o profeta da graça, mesmo que ele não queira transmitir essa graça ao povo de Nínive. E nós vamos meditar nesta manhã, vendo que essa graça de Deus é de fato uma graça abundante. Ainda que Jonas não transmita isso na sua mensagem, ainda que ele não queira em seu coração transmitir isso em sua mensagem, e é possível afirmar isso pelo que está descrito no verso de número 1 do capítulo 4, que depois que Deus converteu aquela cidade inteira, Jonas ficou desgostoso e se irou contra Deus por causa do que Deus havia feito. Jonas recebeu a graça do Senhor, manifestou a graça do Senhor quando pregou, mas não queria que essa graça alcançasse o povo de Nínive. Contudo, toda a história e todo o poder salvífico está nas mãos do Senhor. E é o próprio profeta Jonas que vai dizer isso, quando no capítulo 2, no verso 9, vai dizer que a salvação pertence ao Senhor.
O profeta da graça recebeu a graça abundante de Deus e agora ele tem uma segunda chance. E essa é a primeira lição que nós temos quando nós olhamos para esse texto. A graça de Deus para com Jonas. Eu espero que as crianças estejam atentas, viu, crianças? Tem palavras-chave para vocês anotarem e terá um desenho que vocês também devem fazer, então prestem muita atenção no que está sendo dito aqui nesta manhã. Olha só que interessante. O Senhor chama o profeta Jonas e vai dizer para ele se dispor para ir à grande cidade de Nínive e proclamar contra ela a mensagem que eu te digo. O Senhor agora está convocando este homem, dando a ele uma segunda chance e manifestando a sua graça novamente sobre a vida de Jonas. Todas as vezes que nós temos segunda chance, é uma manifestação de graça. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma segunda chance, o Senhor está manifestando a sua graça sobre nós. Mesmo em meio à rebelião de Jonas, Deus vai usar essa situação, essa circunstância em que ele estava metido, para mostrar o quanto ele é gracioso. O Senhor poderia, muito bem, quando Jonas pensou em não ir para Nínive, poderia ter fulminado o profeta Jonas. O Senhor poderia muito bem, quando Jonas se encaminhou até o porto de Jope, entrando num navio, poderia ter fulminado o profeta Jonas. O Senhor poderia ter ceifado a vida deste homem a qualquer momento dessa jornada em direção contrária à vontade do Senhor. Mas o Senhor assim não fez, porque derramou a sua graça sobre a vida do profeta, com um propósito maior de nos ensinar sobre a sua graça. O plano de Deus seria cumprido mesmo em meio à desobediência do profeta. O plano de Deus não pode ser parado. Afinal, quem é o Senhor sobre o Senhor Deus? Então, dessa vez agora, o Senhor chama Jonas, depois dele ter recebido esta severa disciplina do Senhor, o Senhor o convoca agora para que essa disciplina que Jonas recebeu servisse como, de alguma forma, a motivação, ou pelo menos o contexto que mudasse o coração do profeta, para que então ele fosse levar o evangelho, levar a palavra do Senhor ao povo de Nínive. Jonas experimentou da graça de Deus e foi poupado da morte, e agora ele deveria transmitir esta mesma graça à cidade de Nínive. Do mesmo jeito que eu te poupei, Jonas, que eu manifestei a minha graça sobre você, agora leve essa graça e manifeste essa graça contra o povo de Nínive, a fim de que eles sejam também poupados. Veja que há uma certa diferença entre o chamado descrito no verso de número 1 do capítulo 1 e o chamado descrito no versículo 2 do capítulo 3. Olha só no capítulo 1 o que vai dizer. Perdão, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. No verso 2 do capítulo 3 vai dizer, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Se o Senhor está chamando Jonas inicialmente porque ele está dizendo, o pecado deste povo, o cheiro, a malícia e tudo aquilo que esse povo faz, para mim é desagradável. E você deve ir proclamar contra este povo. Agora o Senhor está dizendo, você vai pregar a este povo a mensagem que eu digo a você. O Senhor está dizendo para Jonas que agora ele deveria manifestar do mesmo jeito que o Senhor manifestou a graça sobre a vida de Jonas, deveria também manifestar a graça sobre a cidade de Nínive. Jonas agora tinha a responsabilidade de levar a pregação, de levar o evangelho, o anúncio da graça àqueles que deveriam se arrepender. Jonas deveria ser este porta-voz da mensagem graciosa de Deus, já que ele mesmo recebeu a manifestação dessa graça. Deus agora está chamando Jonas de volta ao serviço. É interessante nós pensarmos também sobre isso. Quando Jonas desobedeceu ao Senhor e o Senhor o livra daquela situação, o Senhor poderia então ter aposentado o profeta Jonas. Poderia ter dito a ele, ok Jonas,
Não deu certo, então já que não deu certo, fique você aí que eu vou mandar outro no seu lugar. Mas veja que o Senhor não faz isso. O Senhor não está interessado nas vontades pessoais de Jonas, mas o Senhor está interessado em cumprir o seu propósito e o seu plano de alcançar aqueles que são os seus eleitos. Então ele vai usar este mesmo homem, dando a ele não só a oportunidade, mas transmitindo a ele uma restauração desse serviço. Se você falhou da primeira vez, agora eu não só perdoo você, como dou a segunda chance a você, restauro você de tal forma a usar você mesmo para me servir. E essa é uma lição muito importante para nós. Quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor transmite a sua graça sobre as nossas vidas, Ele nos restaura de tal forma a nos usar, mesmo nós sendo quem somos. O Senhor não escanteia Jonas e diz para ele: você falhou, você não pode mais me servir. Ele diz: não, agora que você recebeu de mim a restauração, é você mesmo quem eu vou enviar para transmitir esta palavra. Jonas não foi descartado por Deus, mas Deus o rechamou para o seu ministério profético. João Calvino, comentando esse texto, vai dizer: aprendemos como Deus cuida de nós e da nossa salvação a nos corrigir da perversão. Suas correções podem ser severas, mas sabemos que não há nada melhor para nós do que sermos humilhados sobre a mão de Deus. A experiência de Jonas agora vai dar a ele uma nova perspectiva sobre a graça de Deus. Deus reconhece Jonas como um pecador perdoado, e Jonas deveria se reconhecer como um pecador perdoado e transmitir essa mensagem de graça e perdão àqueles que estavam ali. Jonas era certamente a pessoa mais preparada para levar a mensagem para Nínive. A circunstância e tudo aquilo que envolvia essa situação o tornava a pessoa mais habilitada para levar uma mensagem a uma nação que deveria se reconhecer como uma nação rebelde que estava fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Jonas era uma pequena Nínive, que, transformada e restaurada pela graça de Deus, deveria ir à grande cidade de Nínive, rebelde, transmitir a graça de Deus, para que fosse então restaurado por Deus. A disposição de Jonas deveria ser para obedecer, como um fruto da graça de Deus em sua vida. Crianças, essa é a primeira palavra que vocês deveriam anotar: restauração. Uma vez que o Senhor nos restaura, uma vez que o Senhor demonstra a sua graça e nos dá uma segunda chance, isso deveria encher o nosso coração e transformar o nosso coração em um coração tão apaixonado, tão intenso em cumprir a vontade de Deus, que não deveria ter um freio que nos impedisse de fazer a vontade de Deus. O coração daquele que foi restaurado deseja ardentemente servir ao Senhor, e não só servir ao Senhor, mas servir melhor do que antes, e tornar este serviço cada vez melhor, tornar este serviço cada vez mais intenso. Afinal, Deus não nos abandona no nosso erro, Ele nos renova, Ele nos restaura, e Ele nos traz para perto dEle e nos diz: transmita isso aos outros. Somos porta-vozes da graça de Deus, porque recebemos essa graça. A disposição do nosso coração deve ser uma disposição tão intensa para transmitir àqueles que também são rebeldes, que a graça maravilhosa de Jesus nos restaurou e pode restaurar aqueles que obedientemente se colocarem para servi-lo. Àqueles que de fato se arrependerem, àqueles que foram chamados pelo Senhor e reconheceram o seu erro e sua falha. Jonas agora estava habilitado para isso. Deus o chama para o serviço, para a manifestação da graça dele. Jonas falhou, mas Deus o restaurou. Ele desobedeceu, mas Deus o chamou novamente. Ele resistiu, mas quem pode resistir
ao chamado de Deus. O Senhor não apenas nos salva para nos perdoar. O Senhor não só nos perdoa e nos salva, mas o Senhor, quando nos perdoa e nos salva, nos vocaciona, nos convoca para servi-lo. Por isso que ele vai dizer, dispõe-te. Se Jonas era o profeta sem disposição, agora o Senhor dá uma segunda chance a ele para dizer, esteja disposto a me servir, esteja disposto a fazer o que deve ser feito. E Jonas vai fazer. Se nós vemos então a graça de Deus manifesta sobre a vida de Jonas, a segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é a graça de Deus manifesta por Nínive. Olha só o que vai dizer a partir do verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele se dispõe para fazer. E ele vai se dispor, então, para proclamar a palavra do Senhor. Crianças, esta é a segunda palavra que eu gostaria que vocês anotassem. Proclamação. O Senhor então chama Jonas novamente, e o chama para proclamar a sua palavra a Nínive. Ele tem ali a missão de proclamar esta palavra. E nós vemos que Jonas vai então proclamar. É o que está descrito no finalzinho do verso de número 4. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A mensagem é curta. A mensagem é direta. E, de certa forma, com pouca transmissão de graça. Por parte de Jonas. Contudo, o Senhor, na sua demonstração de compaixão, é tão amoroso, que vai usar mesmo essa pregação simplória, para não usar outros adjetivos para essa pregação, vai usar essa pregação para cumprir os seus propósitos. Jonas tinha a missão de pregar a cidade, e ele possivelmente faria isso num trajeto de 3 dias. Contudo, ele faz tudo isso no percurso de 1 dia. Eu tento imaginar a cena, e os irmãos sabem disso, que toda vez que eu venho expor um texto aqui, eu tento trazer um pouco do que vem à minha mente imaginando as cenas. E eu tento imaginar Jonas correndo como um maratonista pela cidade de Nínive. E enquanto ele corria, ele falava isso. Afinal, nós temos que tentar imaginar de que algo que alguém faria em 3 dias, fez em 1. E se algo que alguém faria em 3 dias fez em 1, não fez em uma velocidade pequena, fez em altíssima velocidade. Então essa cena, pelo menos na minha cabeça, é uma cena um tanto quanto pitoresca. Jonas correndo e gritando, ainda 40 dias a cidade de Nínive será subvertida, e dizendo isso pelas ruas de Nínive. Contudo, a graça de Deus não depende do homem. Deus não está preso a nenhuma ação humana para cumprir os seus propósitos. Mesmo que Jonas não quisesse, mesmo que Jonas pregasse correndo, mesmo que Jonas só chegasse numa praça, botasse um banquinho, desse um grito com essa frase, descesse do banquinho e fosse para outra praça, o Senhor cumpriu o seu propósito e o seu plano, porque ninguém freia Deus. Ninguém segura a vontade do Deus gracioso. Então, a relutância de Jonas não foi um impeditivo para Deus, para então levar a palavra e a mensagem ao povo de Nínive. Mesmo que sua pregação não enfatizasse o arrependimento, sua pregação em si não trouxesse toda a clareza quanto a isso, por um ato de misericórdia divina, nós podemos reconhecer que Nínive seria alcançada por Deus. É surpreendente nós até pensarmos e imaginarmos que o maior avivamento da história do mundo tenha acontecido com apenas poucas palavras. O maior avivamento da história do mundo aconteceu com a pregação de um homem que não queria pregar.
O maior avivamento da história do mundo aconteceu com um homem que não tinha o menor desejo de levar a palavra para um povo. Porque não depende do homem. Não depende da vontade humana, mas sempre dependeu da vontade de Deus. O Senhor então vai manifestar a sua graça. O profeta vai demonstrar a severidade desta palavra, dizendo: Nínive será subvertida. E nós também temos que pensar um pouco e nos lembrar de quem são os ninivitas. Os ninivitas não eram um povo fácil. Aliás, também nós devemos tentar imaginar como que Jonas conseguiu entrar em Nínive e percorrer essa cidade nessa velocidade toda. Afinal, os ninivitas eram um povo terrível. Quando os ninivitas conquistavam qualquer nação, eles pegavam os homens de qualquer idade, cortavam as suas mãos, cortavam os seus lábios, suas orelhas, e os lançavam em uma pilha de outros homens desnudos. Os relatos históricos contam que os que não morriam de hemorragia morriam sufocados pelo empilhamento. Tente imaginar uma nação desse tipo. Quando Jonas diz que eles serão subvertidos, eles eram acostumados a subverter nações. Eles eram terríveis. E agora Jonas está dizendo: vocês serão subvertidos. A mensagem é dura, ela é curta, mas ela é dura. Ela fala intensamente sobre a miséria sobre o qual esta nação seria colocada. E isso nos parece o suficiente para alcançar aquele povo. Jonas vai, de alguma forma, renunciar nesta pregação a uma transmissão mais graciosa da mensagem. Ele vai transmitir essa mensagem de forma dura. Ele vai transmitir esta mensagem muito mais alinhado com a sua vontade do que com o desejo de transmitir a graça plena do Senhor. Há uma história que o reverendo Vadislau conta de um presbítero do conselho da igreja que ele pastoreava no interior de São Paulo, que toda reunião do conselho apresentava um relatório sobre a evangelização que ele fazia. Então ele dizia: olha, esta semana nesse mês, visitei tantas pessoas, preguei o evangelho para tantas pessoas e não houve nenhuma conversão. E o pastor Vadislau estranhou aquilo, afinal, não depende de homem nenhum. Mas reunião a reunião, um relato de tantas mensagens, e não ser visto nenhum fruto, afinal é uma cidade do interior, daria para saber alguma coisa ou outra nesse sentido. Então o reverendo Vadislau decide acompanhar este homem na sua evangelização. Esse homem chegava no portão da casa das pessoas e perguntava para as pessoas de forma muito serena: conheces o Senhor Jesus Cristo? A pessoa do outro lado, assustada, ou respondia não, ou ficava em silêncio, e seja qual for a resposta que a pessoa desse, ele dizia: estás no inferno, dava as costas e saía. A mensagem de Jonas é uma mensagem um tanto quanto semelhante a essa. Jonas não está anunciando a estas pessoas de que, se elas não se arrependerem dos seus pecados, se elas não se converterem dos seus maus caminhos, se elas não se quedarem aos pés do Senhor, elas serão destruídas, porque a ira do Senhor está contra todo aquele que peca contra Ele. Arrependam-se. Não. Ele simplesmente disse o prazo de validade e o que aconteceria. Jonas não está interessado na conversão de Nínive. Isso revela uma coisa muito interessante: que embora os desejos do nosso coração não sejam exatamente alinhados com a vontade de Deus, Deus pode nos usar. E isso não é a desculpa para ninguém fazer o que quer. Mas isso mostra de que o Deus soberano age para cumprir a sua vontade mesmo com pecadores falhos.
Deus usa e alcança aqueles que são seus, mesmo em meio às nossas dificuldades e muitas vezes dureza do coração. Jonas tinha a oportunidade de fazer o que era certo, e fazer bem feito, melhor do que da primeira vez. Ele não quis, ainda assim Deus cumpriu a sua vontade. O relato de Jonas nos convida para refletir sobre a maneira como nós anunciamos o Evangelho. Não só enfatizando o juízo de Deus, sem proclamar a sua graça e a sua misericórdia. Mas a proclamação do Evangelho deve ser feita com fidelidade, coragem acima de tudo, com um coração alinhado à graça de Deus. O exemplo de Jonas nos ensina que Deus age apesar da dureza do nosso coração e que sua misericórdia é maior que a limitação dos seus servos. Jonas não queria, mas Deus faria o que ele, Deus, queria sobre a vida deste homem. Isso nos ensina uma coisa muito interessante. Significa que nós, pela nossa natureza, somos capazes de fazer a coisa certa do jeito errado. Jonas estava pregando a mensagem do Senhor. E o Senhor usaria isso para converter o povo de Nínive. Mas ele não estava com o coração alinhado na busca de levar a palavra do Senhor aos eleitos de Deus. Quantas e quantas vezes nós nos dispomos a fazer as coisas pelo Senhor ou para o Senhor, sem um intenso desejo no coração. Quantas vezes você vem aqui, aos domingos, senta-se aí, fica de pé, canta cânticos como se estivesse mascando chiclete. O seu coração não está disposto. Você está fazendo a coisa certa, mas com o coração no lugar errado. O seu coração não está habitando em Deus. Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus vai executar a sua vontade apesar de você. Contudo, é isso mesmo que Deus quer para nós? É isso que Deus quer que você faça? Um compromisso desleixado com a obra do Senhor. Um compromisso não tão comprometido assim com as coisas de Deus. Afinal, Deus precisa entender. Eu tenho outras coisas para fazer. Deus vai entender, Deus sabe que isso é importante. Será mesmo que Deus tem que entender o desleixo do seu serviço? Nós podemos ser os fiéis instrumentos de Deus na execução da sua vontade, fazendo isso com toda a alegria do nosso coração. Mas nós também podemos ser os instrumentos de Deus para o cumprimento da sua vontade com a dureza do coração. Só que isso não é um alinhamento com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos usar uma faca cega para cortar, mas é muito melhor usar uma faca afiada. Você pode ser um instrumento na mão de Deus, com disposição no coração, levando tudo aquilo que habita em seu coração para servir a Deus. Mas você também pode ser esse instrumento de Deus que faz as coisas de forma desleixada. Contudo, não é para isso que Deus lhe chama a se dispor. A disposição do serviço ao Senhor é uma disposição de quem serve com graça. A terceira lição que esse texto nos traz é sobre a graça do arrependimento, que é o que nós temos do verso 5 ao verso de número 10. E crianças, essa é a terceira palavra que eu gostaria que vocês anotassem. Arrependimento. E que vocês tentassem desenhar uma multidão de pessoas chorando e clamando a Deus. Clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que os perdoe. Porque esta é a cena da cidade de Nínive. É uma nação inteira. É uma quantidade imensa de pessoas clamando ao Senhor, com uma clara demonstração de arrependimento.
Jonas pregou o evangelho, pregou a palavra do Senhor a este povo, e o povo se arrependeu de fato. O breve catecismo, na pergunta de número 87, vai responder o que é arrependimento. O que é arrependimento para a vida? Pergunta 87 do catecismo. O catecismo vai responder o seguinte: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo o verdadeiro sentimento do seu pecado e a percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, resolvendo, com nova obediência, andar com Ele. Nínive agora vai demonstrar, de fato, um arrependimento. E há pelo menos 3 evidências do arrependimento dessa nação inteira. A primeira evidência do arrependimento dessa nação inteira é a maneira como eles vão se colocar diante de Deus em jejum. Olha que interessante, verso 7. Por mandato do rei e dos seus grandes, toda a nação deveria jejuar. Interessante isso. Interessante porque o rei vai estabelecer um decreto de forma que a nação deveria jejuar. E nós temos que pensar que Nínive era uma cidade idólatra. E agora eles estão se colocando para jejuar, para clamar a Deus, o Deus de Israel, pelo perdão. Uma demonstração de arrependimento clara é esse jejum que esta nação inteira vai fazer. Veja que eles vão deixar de comer e beber água. E o que é interessante é que não só os homens, não só os seres humanos, mas inclusive os animais. Os comentaristas, olhando para esse texto, vão explicar que um dos motivos, ou possível motivo dos animais também ficarem sem comer, era para que houvesse um gemido tão intenso, em que seres humanos gemeriam por fome e sede, mas os animais também iriam grunhir, iriam rugir e também lamentariam e se humilhariam na presença de Deus. A coisa em Nínive seria tão intensa, que o som de seres humanos e de animais em toda a nação poderia ser ouvido como o som de quem está prostrado diante de Deus. Então, o jejum é uma evidência desta humilhação, uma demonstração de que eles ficariam sem comer e beber, se humilhando na presença de Deus, demonstrando que esse arrependimento era total de toda a sociedade. A segunda demonstração de arrependimento é eles se colocarem para vestir com panos de saco. Veja que no verso 6, quando a mensagem chega ao rei, ele se levanta e ele faz o quê? Tira as melhores roupas que qualquer ser humano daquela nação poderia ter e se veste com uma roupa de humilhação, a roupa dura, desagradável, áspera, que talvez o pior escravo não necessariamente usasse. Mas agora eles vão se despir de toda a sua glória para se colocar diante de Deus como inglórios. Eles iriam tirar todas as suas vestes pomposas de uma nação poderosa para se humilhar e demonstrar esta humilhação como os panos daqueles mais pobres de toda a nação. Seriam cobertos de panos de saco, verso 8, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. A terceira coisa que vai demonstrar que eles estavam arrependidos é eles se colocarem nas cinzas. Prostrar-se em cinzas acontecia como uma demonstração de luto, de grande humilhação. É só nós nos lembrarmos da situação com Jó. Jó, depois de perder os seus filhos, se veste com panos de saco e se coloca em cinzas. A nação de Nínive está fazendo a mesma coisa. Eles estão se humilhando tanto na presença de Deus que não está sobrando glória nenhuma para eles.
Afinal, eles estão clamando com um desejo ardente e se perguntando, inclusive, se de fato Deus pode mudar este juízo sobre eles. Eles se perguntam se de fato Deus poderia mudar a sua ira, o furor da sua ira em direção a eles. Verso de número 9. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Eles estão intensamente clamando a Deus como um arrependimento verdadeiro, que nasce não pelo medo da ira de Deus, mas o medo dessa justiça. Perdão, eles não agem só pelo medo da ira de Deus, mas eles agem assim pela esperança que têm de receber a graça de Deus. Eles estão se humilhando na presença de Deus, não só pelo medo, mas pela busca da mudança da ira de Deus. E a mudança da ira de Deus seria uma atitude de misericórdia. Eles estão se humilhando diante de Deus, clamando por Deus pela sua misericórdia. Misericórdia porque eles se reconhecem como uma nação pecadora. Olha só o que eles dizem no final do verso 8. Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Os ninivitas se reconheciam como um povo mau. Eles olhavam para eles mesmos e diziam: nós somos perversos, e nós devemos nos arrepender, nós somos pecadores, miseráveis, e por causa da nossa condição de miséria, nós vamos nos humilhar na presença de Deus. O arrependimento verdadeiro, ele causa horror pelo pecado. Aquele que se arrepende de fato, ele não deseja cometer os mesmos pecados. Aquele que se arrepende de fato, não só se humilha na presença de Deus, mas tenta se livrar, tirar o peso do pecado que tenazmente lhe assedia, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11. Ele tenta se desvencilhar, de arrancar esta roupa, naquela dinâmica de despir-se do velho homem. Um pecador arrependido, ele se humilha na presença de Deus e diz: eu sou um pecador imundo, e esmurra o seu próprio peito, como o publicano fez enquanto orava, e Jesus Cristo viu aquilo. Um pecador arrependido se queda aos pés de Deus e diz: eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim, não me mata, não tira a minha vida, me perdoe. Os ninivitas reconheceram a santidade de Deus e reconheceram de que eles deveriam clamar a Deus, e quão intensamente eles clamassem, então pode ser que Deus os ouvisse. Pense um pouco sobre a sua vida. Você de fato se reconhece como um pecador e se humilha na presença de Deus? Ou até mesmo quando você vai confessar o seu pecado ao Senhor, você confessa com uma certa empáfia. Senhor, perdoa os meus pecados, eu pensei isso, eu não devia ter pensado isso. Senhor Deus, me perdoe porque eu falei isso. Há demonstrações de arrependimento que nem é de fato um arrependimento. Tem gente que pede perdão como quem fala bom dia, com uma facilidade, com uma falta de temor intenso no coração, um desejo de se humilhar na presença do Senhor. Quando foi a última vez que você jejuou, clamando ao Senhor por misericórdia por causa dos seus pecados? Quando foi que você deixou de comer e beber para dizer: Senhor, eu vou matar a minha carne, eu vou mortificar a minha carne para que de forma intensa eu sofra, e a única coisa que resta sobre mim é clamar ao Senhor e buscar ao Senhor em oração? Quando foi a última vez que você se humilhou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você não só reconheceu o seu pecado de fato, mas mudou de direção em relação àquilo que você faz?
o povo clamava, se humilhava na presença de Deus e dizia: quem sabe nós não tenhamos a sorte de que Ele nos perdoe. A humilhação dos ninivitas era uma humilhação de quem reconhecia Deus como Senhor sobre todas as coisas. E você pode estar aqui nessa manhã, confessando ao Senhor com os lábios, mas não de fato com o coração. A confissão do coração é aquela que intensamente faz você mudar de direção. Isso é arrependimento. É essa mudança de direção. Vou repetir, olha o que a pergunta diz, a resposta diz: é um verdadeiro sentimento do seu pecado e a percepção da misericórdia de Deus em Cristo, que lhe enche de tristeza e horror. Abandona-os, volta para Deus, resolvendo com nova obediência andar nele. Um arrependimento de fato nos faz mudar de direção. Os ninivitas se arrependeram. E nós temos então no verso 10, viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, ou seja, Deus sabe o que habita no coração. E Deus se arrependeu do mal que lhes tinha feito. Não vou entrar na extensa discussão teológica sobre Deus se arrepender. A explicação para esse texto ela é um tanto quanto simples. É uma linguagem humana. A mudança e a disposição de Deus sempre foi de salvar Nínive. Sempre foi. E Jonas sabia disso, por isso que Jonas não queria ir. E ele vai dizer isso no verso 4, no capítulo 4. O que Jonas está fazendo aqui como uma linguagem de acomodação é dizendo: aquilo que estava sobre Nínive foi retirado, mas sempre fez parte do plano de Deus retirar isso. Do mesmo jeito que sempre fez parte do plano de Deus tirar dos nossos ombros os pecados que nós cometemos para colocar sobre Cristo. Nínive não receberia a ira e o furor de Deus, porque Jesus Cristo receberia essa ira e esse furor. Olha só Mateus capítulo 12, verso de número 41. O que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aos fariseus que estão questionando ele sobre um sinal de quem ele era. Estes homens estão perguntando: então, você é o Messias? Prova que você é o Messias. E Jesus vai dizer: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus Cristo está dizendo: a proclamação da salvação para o arrependimento, o sinal que vocês devem receber para o arrependimento está lhe sendo dado, sou eu. E domingo após domingo, este sinal também é dado neste púlpito. É o sinal que dominicalmente é dado a todos que aqui estão, de que se arrependerem diante de Cristo, receberão a salvação. Mas se a dureza do seu coração lhe faz vir aqui todos os domingos, e não se quedar, e não se humilhar na presença de Deus, no último dia, até os ninivitas se levantarão e condenarão os que permanecem rebeldes sem arrependimento. O arrependimento para a vida nos é dado, nos é ofertado, e não depende de quem aqui está. Depende única e exclusivamente de Deus. O Senhor Deus nos chama, nos convoca para nos humilharmos na presença de Deus, para nos humilharmos porque nós devemos nos voltar a Ele como um reconhecimento de que somos pecadores, e já que não nos resta nada, nós devemos então olhar e pedir ao Senhor: tenha misericórdia de nós, Cristo nos salve. O Senhor nos dá, domingo após domingo, segundas chances. Domingo após domingo, o Senhor nos dá a oportunidade para obedecê-lo. Dia após dia, quando pecamos, o Senhor nos dá a oportunidade
de nos quedarmos na presença dele e nos humilhar clamando por misericórdia. E para concluir, o Senhor nos oferta nessa manhã mais uma chance, mais uma oportunidade de nos colocar diante dele em humilhação. E você pode dizer, tá, legal, eu entendi, eu já sou crente, eu estou nessa igreja desde que ela foi fundada, eu estou nessa jornada antes de Igreja Presbiteriana de Brotas existir. Ok, muito bom. Que bom que isso acontece na sua vida. Mas a humilhação cotidiana é algo que deve acontecer. Jonas era um servo do Senhor, mas ele também precisava se humilhar na presença de Deus. Nós devemos reconhecer que a graça de Deus não é só uma transmissão de perdão sobre as nossas vidas, mas uma renovação desta nossa vida junto com Ele. Uma renovação que nos leva a servi-lo com fidelidade. Obedecer sem compaixão não reflete o caráter de Deus. Nós devemos amá-lo tão intensamente que fazemos as coisas para a glória dele. Cristo, a palavra de Deus nos chama a nos arrepender diante dele. Por último, um comparativo entre a pregação de Jonas e a pregação de Cristo é que Jonas anunciou só o juízo. Cristo Jesus não anunciou só o juízo, mas veio se oferecer como o Salvador. Os ninivitas se arrependeram com uma pregação simples. Quanto mais nós, que temos toda a Escritura e todo o Evangelho na nossa mão. O sinal de Jonas foi para Nínive, mas Cristo é de fato o grande sinal para todos nós. Ele não apenas proclamou o arrependimento, mas pagou o preço pelo pecado, para que nós pudéssemos ser salvos. Hoje, Cristo Jesus, por meio da sua palavra, nos convida a nos arrepender de forma sincera, a viver uma nova vida em Cristo, e não podemos ignorar esse chamado. Que Deus os abençoe.